ok? De acordo com o edital, pessoal, os pontos de ato administrativo que vão ser cobrados são conceito de ato administrativo, requisitos, atributos, classificação e espécies. Esses pontos, pessoal, é importante a gente deixar bem claro, porque existe um tema que também tem alto índice de incidência, mas que não está no previsto aí, que é em relação à extinção dos atos administrativos. A gente vai pontuar algumas coisas sobre isso, mas não vai ser objeto detido de estudo, tendo em vista que não está expresso aí no edital, tudo bem? Então a gente vai focar exatamente o que o edital está pedindo para cobrir 100%. E no primeiro momento, como o edital já atendendo o primeiro item, vem aí trazer o conceito de ato administrativo. Pessoal, achei interessante que o edital de vocês traz a bibliografia que vai ser utilizada para a realização das provas. E dentre os autores, são vários livros de direito administrativo, dentre eles tem esse livro da Maria Silva Zanella de Pietro, uma grande administrativista, e ela traz esse conceito de ato administrativo. E é interessante que vocês fixem de determinados pontos, principalmente no que diz respeito aqui aos efeitos jurídicos imediatos. Então, o conceito de ato administrativo é a declaração do Estado, declaração aqui que pode ser vista também como uma manifestação de vontade, tá? A gente vai ver, vai detalhar mais à frente, ou de quem os represente, ou seja, não é só o Estado. Vocês sabem que o Estado, nessa acepção aí, vocês já tiveram aula de direito constitucional, já? Das noções de direito constitucional. Nesta acepção, não está falando do Estado do Amazonas, não está falando do Estado do Ceará, está falando do Estado como órgão administrativo que é incumbido de materializar, de concretizar as políticas públicas que a Constituição e as leis estabelecem. Então, entra nesse conceito de Estado aqui os próprios municípios, o próprio IDAM. Então, é uma manifestação de um órgão público, ou de quem os represente, ou seja, não é exclusivo de um órgão público. Um particular incumbido da função pública também poderá praticar um ato administrativo. Uma concessionária, Manaus Ambiental, por exemplo, a Manaus Ambiental, ela é uma concessionária de serviço público e, ao praticar um ato, ao emitir aquela conta, aquela fatura, pode ser considerada como um ato administrativo, tá bom? Que produz efeitos jurídicos imediatos, lembrem-se sempre disso, com observância da lei, sob o regime de direito público. Pessoal, se vier uma questão falando que o ato administrativo, ele o conceito de ato administrativo está relacionado ao regime jurídico de direito privado, está incorreto. Somente vai ser ato administrativo se estiver sob o regime jurídico de direito público. Vocês sabem o que é essa história de regime jurídico? Regime jurídico nada mais é que o conjunto de leis, o conjunto de normas que regulam a atuação do Estado. Vocês já tiveram o princípio da legalidade, não já? Vocês lembram lá no princípio da legalidade que, enquanto para o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir, mas para a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permitir? Não tem essa regra lá no princípio da legalidade? Pois bem, os atos administrativos eles estão diretamente relacionados ao princípio da legalidade e estará sempre relacionado ao regime jurídico de direito público e, por fim, aqui sujeito ao controle do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, pessoal, a Justiça, nosso Tribunal de Justiça, ele é quem tem a última palavra em qualquer tipo de assunto, por conta de um princípio chamado inafastabilidade da jurisdição, o princípio da definitividade. Ele é quem dá a última palavra. A administração pública tem sim poder de rever seus atos, vai analisar e expedir seus atos, mas sempre é sujeito ao controle do Poder Judiciário. Se vier uma questão dizendo que o ato administrativo não está sujeito ao controle do Judiciário, essa questão está errada, ok?
E aqui detalhando um pouco mais esse conceito que estava lá atrás, como a gente já havia falado, a manifestação é uma declaração. Declaração unilateral. Se eu estou apertando aqui, tá. Onde? Aqui embaixo? Ah, tá. Ah, sim. Obrigado. Pronto. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então, lembre-se que o ato administrativo é uma manifestação unilateral, pessoal. Por que, que isso é importante saber que é uma manifestação unilateral? Porque se a questão vier mencionando que é uma manifestação bilateral, pessoal, entra para a ideia de contratos administrativos. Nos contratos é que há necessariamente a manifestação da administração, do IDAM, por exemplo, que é um órgão, vai contratar alguma coisa, a manifestação do IDAM com um particular que quer fornecer um serviço. E aí precisa da manifestação dos dois. Então, aí é uma manifestação bilateral. Então, se é bilateral, foge ao conceito de ato administrativo, é um contrato. Então, se a questão vier falando qualquer coisa diferente de unilateralidade no contrato no ato administrativo, vocês já podem também ter a tranquilidade de marcar que está errado. Então, ela tem que ser necessariamente unilateral, tudo bem? E aqui, aquilo que a gente estava mencionando, do Estado, a administração, isso aqui pode ser quem? A União, o Estado propriamente dito, do Amazonas, né? E os municípios. Mas além deles, pessoal, vocês já tiveram lá anteriormente a organização administrativa, né? Vocês viram que além desses aqui que são os entes políticos, existem ainda as autarquias, correto? Tem as fundações, tem as empresas públicas, e tem as sociedades de economia mista. Todos esse pessoal aqui, vocês devem se recordar, eles fazem parte da administração indireta, correto? Vocês se recordam disso? Tudo bem até aí? Então, todo mundo aqui tem legitimidade, pode praticar um ato administrativo, tá bom? Mais na frente, conforme a gente for avançando nos atributos, nas classificações, nas espécies, a gente vai estar dando exemplo concreto de atos administrativos. Mas além desse pessoal aqui, os particulares também, no exercício da função pública, têm legitimidade para emanar um ato administrativo, como a gente havia dito. A Manaus Ambiental, a Amazonas Energia, enquanto no exercício da função, enquanto são concessionárias do serviço público, para poder prestar a atividade que eles prestam, eles precisam dessa concessão do poder público. E por conta disso, eles estão no exercício de uma função pública. E aí, os atos que emanam deles também é um ato administrativo. Então, eu vou deixar aqui que pode vir nessa questão de vocês que uma concessionária de serviço público pratica ato administrativo? Está correto. Podem marcar que isso daí está correto, ok? Concessionária e permissionárias também. A outro detalhe importante, pessoal, que a gente mencionou, mas para reforçar, regime de direito público. Se a questão vier falando que o ato administrativo
está submetido ao regime, sujeito ao regime de direito privado, não é ato administrativo. Por isso, vocês já fazem essa questão também do tema de ato administrativo, tudo bem? E a sugestão ao controle judicial, conforme a gente havia conversado. Em relação a esse conceito, alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação ao conceito? Gravem bem isso. Declaração ou manifestação unilateral de vontade. É preciso existir essa manifestação unilateral de vontade. Há uma exceçãozinha que a gente vai ver mais na frente, mas gravem para todos os efeitos que é necessário ter essa manifestação unilateral de vontade do Estado ou de particulares no exercício da função pública que produz efeitos jurídicos imediatos. Isso aqui eu pouco falei, mas também é um aspecto importante. Produz efeitos jurídicos imediatos, sob o regime de direito público e sujeito ao controle judicial. Tudo bem? Vocês vão ver nas questões que tem mais à frente que é exatamente nesses moldes que vem sendo perguntado o que é um ato administrativo. Vai ficar mais claro. E aí uma distinção interessante, pessoal, uma questão interessante é que os atos administrativos, eles são o que se chama de atos administrativos propriamente dito ou em sentido estrito. De novo, né, quando muda tem que... Tenham paciência aí, pessoal, vou aprender, daqui a pouco pego a manha. São os atos administrativos em sentido estrito. Por quê? Porque existe essa figura dos atos da administração. Atos da administração está em sentido amplo. É isso aqui tudo. Ó. Os atos da administração, pega tudo isso aqui. São todos essas figuras aqui. Ó. E os atos administrativos é só essa pequena parcela, é só um elemento dentro dos atos da administração. Então pode vir questão também perguntando para vocês, querendo confundir vocês, que atos da administração é igual a sinônimo de atos administrativos. Não é. Pode ser uma espécie, pode estar dentro da atos da administração, mas não são sinônimos. Dentro de atos da administração, a gente tem os atos de direito privado. Pessoal, a administração pública, ela pratica atos de direito privado. É possível que um ente público, o IDAM, por exemplo, para pagar um fornecedor, emita um cheque. Ao emitir esse cheque, ele não está praticando um ato administrativo, ele está praticando um ato de direito privado, porque está regulado o cheque por leis de direito privado. Né? Então, é possível que a administração pratique atos de direito privado. Isso é extremamente comum. E esses atos de direito privado estão dentro do conceito de atos da administração e não de atos administrativos. Tudo bem até aí, pessoal? Tá ficando tranquilo? Tá dando para compreender? Beleza. Além disso, tem os atos materiais. Os atos materiais, na verdade, é a execução ali. Por exemplo, quando fez todo um contrato administrativo visando a botar em prática essa operação tapa-buraco, por exemplo, que a gente tem sempre perto de eleições, né? Essa coincidência interessante que sempre perto de eleições tem essa operação tapa-buraco. Até você verificar as pessoas trabalhando na rua, teve uma série de atos administrativos pretéritos. Ver o pessoal colocando o asfalto na rua, trabalhando ali, interditando, afastando, aquilo ali é um ato material. É a materialização efetiva de diversos atos administrativos que tiveram lá atrás. Então, aquela execução é o ato material, um exemplo de atos materiais da administração pública e não se confunde com o ato administrativo. Tudo bem? Da mesma forma, tem atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor, atos políticos, que são os atos que decorrem dos entes políticos, né? Uma publicação de uma lei, por exemplo, é um ato político, não é um ato da administração. A sanção, não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa de processo legislativo, mas quando o projeto de lei segue todo o rito lá dentro da Assembleia ou do Congresso Nacional, previsto na Constituição, ele é enviado para o Poder Executivo, para o nosso presidente Jair, sancionar, dizer se está ok ou não, fazer um controle ali, um juízo de valor. E essa sanção é um exemplo de ato político, tá legal? Sanção do projeto de lei, sanção ou veto. Contratos também aqui é outro aspecto
é outro ato da administração e não é ato administrativo, atos normativos. E, por fim, o nosso objeto de estudo, que é atos administrativos propriamente ditos ou ato administrativo em sentido estrito. Então, se na prova de vocês vier adotando essa nomenclatura aqui, que não é impossível de acontecer, fiquem espertos. Ato administrativo em sentido estrito é realmente atos administrativos e não atos da administração. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? E uma distinção interessante, pessoal, são dois aspectos que eu quero falar com vocês sobre o fato administrativo e o silêncio administrativo. Isso tudo, pessoal, ainda sobre o conceito de atos administrativos, tá? Fato administrativo, pessoal. Fato administrativo é uma atividade material, decorrência de um ato administrativo. Viu que aquele exemplo lá do tapa-buraco se aplica também, mas outro aqui, ó, é a demolição de um prédio perigoso em decorrência de uma ordem de serviço de demolição. O prédio está ameaçado de desabar, existe uma ordem, a administração, o poder de fiscalizar esses empreendimentos, essa consecução do bem público, emite uma ordem para demolir. A demolição é um fato administrativo. A atuação da administrativa que produz efeitos jurídicos indiretos. Vocês lembram que lá no conceito a gente viu que tem efeitos jurídicos imediatos? Aqui no fato administrativo, os efeitos jurídicos são indiretos, pessoal. Por exemplo, aqui, um motorista da prefeitura bate em um carro de terceiro. Aqui não houve um ato da administração, não houve um ato administrativo, houve um fato da administração. Por quê? Porque essa batida vai repercutir no âmbito da administração pública. Por quê? Porque se o servidor bater um carro de terceiros, ele vai estar sujeito a responsabilização se tiver agido com dolo ou culpa, e vai conferir ao particular se o motorista, se o servidor estivesse ali errado, um direito de ser ressarcido dos prejuízos. E a administração que vai ter que ressarcir aquilo ali. E depois, se for o caso, cobrar do servidor. Mas eu quero que vocês entendam isso, que é um fato, uma ocorrência que vai gerar efeitos para a administração dentro do órgão público. Você está lá no IDAM, você sai com o carro do IDAM, você bate um particular. Quando você voltar, você tem que relatar que você bateu aquele carro e aquilo ali vai ser instaurado um processo para analisar se a administração, se o IDAM tem direito de ser ressarcido pelo acidente que aconteceu no carro, ou se é o IDAM que vai ter que ressarcir o particular pelos prejuízos dele. Tá bom? Então, isso daí é um fato administrativo. Pois não? Então, exatamente. Aí já a gente entra no assunto de responsabilidade. É objetiva, mas em relação a acidentes de trânsito, é possível verificar se o particular agiu ou não, se houve ou não realmente responsabilidade do Estado. Não é porque o Estado foi um carro do IDAM que se envolveu no acidente que necessariamente vai ser a culpa diretamente do IDAM. Pode ser que o carro do particular tenha atravessado um sinal vermelho e aí houve a colisão. É preciso primeiro verificar se houve, de fato, responsabilidade, né? Analisar os elementos da responsabilidade. Isso acho que nem cai no edital de vocês, mas seria objeto de uma outra aula, responsabilidade civil. Eu mencionei para... Sim, a questão da responsabilidade. Mas ainda que seja responsabilidade objetiva, é preciso preencher os elementos, né? A conduta, isso, exatamente. Aí somente no caso de o servidor ter agido com dolo ou culpa, é que poderá a administração entrar com uma ação regressiva e direcionar ele. Mas a ideia aqui era ilustrar para vocês que um acidente dessa natureza é um fato administrativo, não é uma manifestação unilateral que configuraria um ato administrativo, tudo bem?
E também um evento da natureza que produz efeito jurídico. É também um fato administrativo. Olha só que interessante. A morte de um servidor, e aí a gente trabalhando com a ideia de uma morte natural, ela é um evento natural, certo? A morte é algo próprio da natureza humana. Todo mundo vai morrer eventualmente. E a morte do servidor, ela produz efeitos jurídicos dentro da administração. Por quê? O servidor estava provido num cargo público, estava ocupando o cargo público. A partir do momento que ele morre, esse cargo passa a estar vago, passa o que chama a vacância, né? Ele fica vago, a vacância. Então, essa morte do servidor, e lembrem bem desse exemplo, porque ele é danado de cair em prova também, cair nas questões, se a morte do servidor é um ato administrativo. Como a gente pode ver aqui, não é um ato administrativo, ele é um fato administrativo. Então, guarde esse exemplo que pode ser muito útil para vocês na hora de responder uma questão, tudo bem? E em relação ao silêncio administrativo. Pessoal, o silêncio administrativo seria a omissão da administração quando ela deveria ter se manifestado. Não é um ato administrativo, e é isso que eu quero que vocês gravem bem, não é um ato administrativo, mas sim um fato administrativo. Olha só. E já vi questão onde tentava confundir, que a gente vai ver uma aqui mais à frente, que o silêncio administrativo seria um ato, mas não é, ele é um fato. E pode produzir efeitos na administração pública. Vai ter uma questão mais à frente que vai ficar mais claro, nesse exemplo da questão. Oi? Também, exatamente. Pode ensejar a responsabilidade da autoridade omissa. O silêncio da administração, ele pode produzir efeitos quando está em lei, como bem observado pelo colega. Se não tiver previsão legal, ele possivelmente não vai produzir efeitos e aí é irrelevante. Não seria nada. Mas o que eu quero que vocês gravem nesse momento aqui é que o silêncio administrativo ele não configura ato administrativo, ele configura um fato administrativo, tudo bem? Esse é um outro exemplo que eu quero que vocês gravem, que vai ajudar vocês na hora de resolver uma questão. Aí eu já trouxe aqui uma questão sobre, dentro desse aspecto aqui do conceito de atos administrativos. E aí a gente vai resolver aqui, ó, com relação ao ato administrativo, assinale a alternativa correta. A alternativa A é praticado apenas pelas autoridades do poder executivo. E aí, pessoal, o que vocês acham? É isso mesmo? Somente o poder executivo que pratica? A gente falou dos entes, né? Mas a gente não mencionou lá naqueles conceitos quais são os poderes que podem praticar. Vocês lembram quais são os poderes? Além do executivo, qual é o outro poder que existe no judicial? Poder judiciário. Qual é o outro? Legislativo, né? E o executivo, são os poderes da República. Não é apenas o poder executivo, a autoridade do poder executivo que pratica ato administrativo. Isso está incorreto. Todo órgão administrativo, todos os agentes administrativos praticam atos administrativos. Então, fiquem atentos nisso, tá bom? E não só autoridades de poderes, né? Como a gente viu também particulares quando no exercício da função pública, correto? A letra B, a competência. Alguém falou alguma coisa? Não? A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são requisitos necessários à formação do ato administrativo. Os requisitos, pessoal, a gente vai ver ali na frente. São os elementos necessários para a existência do ato administrativo. Não se preocupe que a gente vai ver aqui na frente eles de forma detida. E tem um macetezinho para vocês decorarem. Eu já posso adiantar para vocês que a competência é um requisito, a finalidade também é um requisito, a forma é um requisito ou não? É um outro requisito, o motivo também e o objeto. Ok. Tem um macetezinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que vocês nunca mais vão esquecer quais são esses requisitos. E essa alternativa é a correta. Essa daqui é a correta. Mas vamos ver aqui as demais. O que está errado nas outras alternativas? A letra C, a presunção
A presunção de legitimidade do ato administrativo não isenta o administrador de comprovar a sua validade e a sua conformidade com a lei. Pessoal, a presunção de legitimidade é um atributo. A gente vai ver mais à frente também, é item do edital de vocês. Isso aqui é um atributo. Atributo do ato administrativo, que ela fala exatamente no sentido de que os atos administrativos, eles presumem-se, vocês já, desde o início, tem uma presunção de legalidade e, diferente do que está aqui, isenta-se o administrador de comprovar a validade e a conformidade com a lei. Por quê? Vocês lembram lá do princípio da legalidade, novamente? O princípio da legalidade é que a administração só pode fazer aquilo que está na lei, correto? Então, se a administração só pode fazer aquilo que está na lei, uma decorrência lógica disso, lógica desse princípio, é essa presunção de legitimidade. É que presume-se que todo ato dela é legal. Se ela só pode fazer o que está na lei, então nada mais lógico do que presumir que o ato por ela expedito seja também legal. Então, essa presunção afasta de imediato que seja comprovado, então isenta, torna desnecessário imediatamente o administrador comprovar a validade e conformidade da lei, porque ele tem que obedecer o princípio da legalidade. A gente vai ver com mais detalhe mais à frente isso aqui, tá bom? Na letra D, atos administrativos vinculados são aqueles que o administrador pode praticar com liberdade de escolha do seu conteúdo, de seu destinatário e de sua conveniência. O que vocês já acham disso aqui, pessoal? Mesmo sem ter estudado, eu tenho certeza que alguém já tem uma ideia do que é isso aqui. Tem? Atos administrativos vinculados, ele tem liberdade, o administrador tem liberdade de escolha? Não tem. Ele é justamente o que diferencia do ato discricionário, é essa ausência ou limitação na liberdade, tá bom? A gente vai também trabalhar com mais calma aí para frente. Então, vocês veem que com as informações que a gente trabalhou ali no conceito, a gente conseguiria resolver essa questão aqui. Principalmente aqui em relação a essa letra A, que traz essa ideia equivocada de que somente as autoridades das autoridades do poder executivo que poderia praticar ato administrativo. Mais uma questão, pessoal, para a gente tentar sedimentar um pouco mais a parte do conceito. Assinale a alternativa correta. Pessoal, sempre quando vocês forem resolver questões, seja para treinar, seja na prova de vocês, tomem muito cuidado com o enunciado na questão. Sempre tome muito cuidado, leiam com atenção, porque não é raro que a questão venha assinale a alternativa incorreta. E muitas vezes você ou não leu ou passou batido, não teve a devida atenção. Então, eu particularmente, sempre vou fazer questões de fazer as provas, fazia questão de circular para deixar bem destacado. Você quer que a alternativa está querendo, que a questão está querendo, correto ou incorreto. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Aqui ela está querendo o correto. Então, a letra A, o ato administrativo é todo o ato praticado pela administração pública ou por quem lhe faça às vezes. Isso aqui está correto, pessoal? Pela administração, por quem lhes faça às vezes. O que a gente viu lá, lá no início, que o ato administrativo é um ato do Estado, ou por quem exerce a função pública, correto? Isso aqui é a mesma coisa. Quando fala pela administração pública, entendam que falando de todo, do Estado. Entendam como sinônimo daquele Estado que a gente falou lá, que é a administração pública, englobando a função da administração pública, eu tenho certeza que vocês viram na aula anterior. Então, é ato praticado pela administração pública? Ok, está correto. Ou por quem ele faça às vezes? Correto também, porque aí ele estaria investido de função pública, correto? Se estar em função pública, como a gente viu lá no conceito lá atrás, é acertada essa afirmativa. No exercício da função administrativa, olha aqui, complementando. Corretíssimo. Sob o regime de direito público ou privado, pessoal? Tá certo isso aqui? O ato administrativo ele é praticado sob o regime de direito privado. O que a gente viu lá no início?
E como eu havia dito para vocês, olha como a questão vem e ela joga o erro bem no meio da questão. Então tenham muito cuidado ao ler as questões para não cair nessa pegadinha. Não ler muito rápido, vê, ó, vai acertando aqui, você vai dando pô, isso aqui tá certo, isso aqui também tá certo, isso aqui também tá certo, aí vai nessa onda de tá tudo certo, aí você passa por um erro grave aqui e não vê que a alternativa está errada. Então olha só, isso aqui já deixa a alternativa errada. Sobre o regime de direito privado está errado. É sobre o regime de direito público, não é isso, pessoal? Manifestando a vontade do poder público em casos concretos ou de forma geral. Isso aqui também está correto, mas só aqui a gente já excluiu essa alternativa, tudo bem? Tudo certo até aí? Letra B. Podem ser listados como atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Pessoal, podem ser listados, isso aqui a gente vai ver mais à frente, podem, isso aqui estaria correto, essa é a alternativa mais correta, está faltando aqui, isso aqui está falando dos atributos, já está aqui. E vamos pular para essa daqui rapidinho. Ó. Competência, finalidade, forma, motivo e tipicidade são os requisitos de validade do administrativo. Isso aqui está correto, pessoal? O que está errado aqui? Tipicidade não é requisito. Tipicidade é o quê? É atributo. A gente vai ter um macete mais à frente que vai deixar vocês seguros para não cair nesse tipo de pegadinha. E tinha outras alternativas, mas eu só resolvi trazer essas três aqui por exclusão, como só podem, não está dizendo que podem ser, então é correta essa alternativa. E essa daqui está errada por conta dessa tipicidade. Tudo bem? Tem mais uma ainda. Essa daqui que eu falei do silêncio administrativo. Olha que questão interessante, pessoal. Ela conta toda uma história, todo um caso concreto e no final quer fazer você derrapar. Olha só. A prefeitura de determinado município brasileiro, essa daqui é de certo ou errado, tá, pessoal? A questão da CESP, não sei se vocês já fizeram prova dela, mas ela tem um modelo de questão que é só certo ou errado. Eu acho muito melhor assim, mas tem gente que não gosta, né? Enfim. E a respeito dos atos administrativos, julgue o item, para julgar se ele está certo ou errado. A prefeitura de determinado município, suscitada por um particular se manifestar acerca da construção de um condomínio privado em área de proteção ambiental, absteve-se de emitir parecer. Nessa situação, a obra poderá ser iniciada, pois o silêncio da administração é considerado ato administrativo e produz efeitos jurídicos independentemente de lei ou decisão judicial. Pessoal, o silêncio da administração, ele é ato administrativo? Gravem bem isso. É uma questão a ver que ela conta toda uma história totalmente relevante essa história. Se você tiver a informação, se tiver a dica ali, o conhecimento de que o silêncio não é ato administrativo. O silêncio ele é classificado como fato. Você tem uma ideia equivocada, vai lendo várias coisas complicadas, vários termos que você muitas vezes nem entende aqui na questão, mas ela só quer saber uma coisa, se o silêncio ele é ato ou fato administrativo. Então tome cuidado com isso, tá bom? E aqui, pessoal, a gente vai entrar agora nos requisitos do ato administrativo. A gente terminou ali o conceito. Alguém ficou com alguma dúvida em relação aos conceitos dos atos administrativos, pessoal? Pois não. Vamos lá. Pessoal, o ato administrativo, é o principal que você deve levar em consideração é que essa manifestação unilateral, o fato administrativo, e sempre
buscando produzir efeitos jurídicos imediatos. O fato administrativo, ele vem dentro dessa uma questão mais material, uma atividade material, ele é decorrência do ato administrativo, tá bom? Então, se você pode colocar até nessa ordem de prioridade, o ato administrativo ele é prévio, o fato administrativo, dos aspectos dele, ele é posterior. E ele pode ser também, ele vem também nessa ideia de produzir efeitos indiretos. Esse é um aspecto, essa tua pergunta, eu te confesso que é mais interessante se trabalhar muito com questões, porque vai ter muitos casos práticos que as bancas, ora consideram correto, ora consideram incorreto, ora colocam um ato. Nesse momento aqui, eu quero que grave pelo menos isso, que é o ato, é a manifestação unilateral, e ele é prévio ao fato administrativo. Um fato administrativo, ele é uma decorrência de um ato, tudo bem? Pode ser assim? Depois, se tiver mais alguma dúvida, a gente conversa um pouco mais, eu vou te explicar mais alguma coisa. Mas gravem nessa forma que já dá para vocês matarem questão assim. Decorrência. Um dos aspectos, né? Porque nem sempre vai estar ligado. Como aqui na morte do servidor não tem nenhum ato administrativo prévio, né? É um dos aspectos. Ele é um aspecto, atividade material, aqui como a gente colocou aqui. Tudo bem? Pessoal, aqui nos requisitos, ó, vocês verifiquem que eu grifei, coloquei em vermelho, a inicial de cada requisito, que são os requisitos de validade. Por que são requisitos de validade? Porque se o ato administrativo não tiver preenchendo esses 5 requisitos, ele não é válido, ou ele pode não ser válido, pode não existir, pode ser ineficaz. Então, alguém pode dizer para mim o que essa palavra, qual que é a palavra que forma aqui? Oi? Não, essa daí é outra, essa daí é sem graça, essa daí é a versão sem graça. Funciona também, mas essa versão aqui eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. E outra coisa, a maldade está na cabeça de quem vê, entendeu? Isso aqui você pode interpretar por um aspecto, ler de uma forma pejorativa, pode ver de uma forma tranquila. Aí não sou eu que estou ensinando que isso aqui é como fiofó. Como fiofó é tipo igual, como no sentido igual, não é do verbo comer, né? Mas vocês podem, desde que vocês lembrem disso, desde que vocês lembrem que os requisitos ou elementos, e vejam que a questão pode trazer tanto requisito como elemento do ato administrativo, formem essa palavra, como fiofó. É feio, enfim, é pejorativo, pode ser pejorativo, mas eu não estou nem aí, eu quero que vocês acertem, eu quero que vocês lembrem. E com isso aqui, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. Mas aí depende de como a questão vai te perguntar. Como a gente viu lá anteriormente, numa questão anterior, olha aqui. Quando ela traz aqui, nesse exemplo, que muito embora não seja dos requisitos, seja dos atributos, mas quando ela fala assim, podem ser listados. Se ao invés dos atributos a gente tivesse os requisitos aqui, podem ser listados como os requisitos competência, finalidade e forma. Só tem 3. Tá correto? Tá. Porque pode sim, de fato. Agora, se a questão vier, são requisitos do ato administrativo, competência, finalidade e forma, e não falar mais nada, aí tá errado. Entendeu? Tome cuidado com isso, que isso vai depender de como a questão vai estar te perguntando. Se ela falar só podem, pode ser isso daí, sim, pode ser listado. Agora, se somente são, se é apenas isso, aí estaria equivocado. Isso daí, pessoal, é uma coisa, uma prática que vocês vão ter resolvendo muita questão. É realmente questão de experiência de resolvendo questão e ver como é que a banca pergunta. Por isso a gente tive esse cuidado de trazer várias questões aqui para a gente ver na prática mesmo, e na prática de resolver a questão, de como isso vai cair, como vocês devem responder. Tudo bem?
Então, a gente vai analisar aqui cada um dos requisitos ou elementos do ato administrativo, mas já para adiantar, já para você ter uma noção do que são cada um. A competência, pessoal, a competência é o poder atribuído ao agente para praticar o ato. Por enquanto, grave apenas isso. A competência, ela pode também vir denominada como sujeito. Ela está relacionada ao... esqueci de novo. Para lá. Ela está relacionada ao sujeito. Ao agente. À autoridade. Ao servidor. Tudo bem? O motivo são os pressupostos de fato e de direito. Grave também, só por enquanto, eu não vou entrar ainda em detalhes, porque a gente vai ver cada um e vai trabalhar com questões também para vocês entenderem. Só quero que vocês gravem essas frases rápidas que isso podem ajudar vocês na hora de resolver a questão. Então, a competência é o poder atribuído ao agente para praticar o ato, tem a ver com o sujeito, com o agente, autoridade, servidor. O motivo são os pressupostos de fato e de direito. A finalidade, o resultado pretendido, o efeito imediato. Tome cuidado aqui. Enquanto a finalidade tem o efeito imediato, o objeto busca ali o efeito imediato. A gente vai esclarecer isso mais à frente. E a forma como o ato se exterioriza. Agora vamos já aqui em relação a esse conceito, vamos na prática aqui nas questões aplicar esse nosso mnemônico aqui, viu? Vamos ver se vai funcionar mesmo, se vai dar para resolver alguma questão recorrendo a isso. Pois não. Volto. Esse aqui vai ser disponibilizado para vocês depois, tá, pessoal? Então não fique muito preocupado em anotar, não. Vamos mais investir em ficar atento, mas vai ser disponibilizado. Mas pode falar aí que a gente volta. Já tá tranquilo? Olha só, pessoal, a questão se ela já coloca, são elementos que, como a gente viu ali, elementos é igual a requisitos, certo? Se a questão vem e já começa aqui no enunciado, são elementos do ato administrativo necessários para a sua validade. Você já parte, antes de ler o resto das questões, a primeira coisa que você faz, já faz logo o seu como fiofó, certo? Já escreve logo, porque a primeira coisa que você vai lembrar, a primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês é isso. Já escreve lá embaixo e deixa ali ele de prontidão. Aí você vai nas questões. Tá, agora na questão A. Questão A tem imperatividade. Tem alguma coisa aqui que começa com o in? Não. Então, isso aqui tu já elimina. Já consegue eliminar. Mas, vamos ver o restante dela. Presunção de legitimidade. Tem alguma coisa que começa com isso? Também não. E autoexecutoriedade também não. Isso aqui são atributos. A gente vai ver mais na frente. Vai lá na questão B. Legitimidade. Tem alguma coisa que começa com isso? Com o LE? Não. Vinculação também não. Discricionalidade também não. Então já também não é essa. Já vai avançando. Generalidade. Alguma coisa que começa com isso? Eficácia, execuibilidade, validação, eficiência, nada disso. E aí vem a letra D, competência. Opa, a gente já tem um aqui, correto? Objeto, opa, já tem outro. Forma, tem mais um. Motivo, outro. E finalidade. Fechou, pessoal, aqui? Olha aí, como atendeu, como casou de forma muito tranquila.
Ficou meio bagunçado, mas deu para entender, né? Vocês façam isso, tentem fazer essa correlação, se na hora da questão falou elementos, falou requisitos, já larga a mão lá no nosso mnemônico e vão fazendo lá a correspondência, beleza? Não fica muito tranquilo assim? Então, pelo amor de Deus, não quero saber de ninguém errando quais são os elementos, quais são os requisitos do ato administrativo. Lembre aí do Fiofó, como Fiofó, que não vai ter erro, beleza? E aí agora a gente vai começar a competência, que é o primeiro, né? O nosso primeiro requisito, nosso primeiro elemento. A competência, que é o nosso sujeito, né? Conforme a gente tinha falado. A competência ela é o poder legal atribuído em lei ao órgão, ao agente. A gente tinha visto lá, a gente colocou diversos sinônimos lá, ao correspondente, que é ao agente, ao sujeito, ao servidor, ao órgão, à entidade, ao poder, enfim. Como a gente viu na parte de conceito dos atos administrativos, são uma gama de órgãos, entidades e pessoas têm ali o poder de praticar o ato administrativo e sempre demanda lei. Por quê? Por conta do princípio da legalidade. Então, a lei tem que tem que ter dado a competência para atribuir determinado ato. Vamos lá dentro do IDAM, vocês já foram aprovados, nomeados. Quem é que nomeia vocês? É o presidente do IDAM, o diretor-presidente do IDAM. Por quê? Porque veio a lei e deu esse poder legal a ele de nomeá-los. Tudo bem? Então, essa é a competência. Se outra pessoa, se não for o diretor-presidente, nomear vocês, essa nomeação estaria inválida por quê? Porque violou a regra de competência. Não obedeceu a regra de competência. Decorre sempre de norma expressa e, olha, as características dele, características da competência. De exercício obrigatório, meus amigos, não é possível você renunciar à competência. Esse artigo aqui é o artigo da Lei de Processo Administrativo e ela expressamente fala, olha só, a competência é irrenunciável. Eu não posso, você enquanto servidor do IDAM, está lá no seu computador, o seu superior hierárquico chega e diz, olha, servidor, eu preciso que você faça um relatório de uma atividade que aconteceu. Você vai lá, essa sua atribuição, essa sua competência, está dentro das suas competências fazer isso, você vai dizer, não, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Porra, se você fizer isso, você já vai começar mal pra caramba, não vai passar nem no estágio probatório. E tá ali cometendo uma ilegalidade, tranquilo? Ela é de exercício obrigatório, sendo obrigatório justamente por isso é irrenunciável, intransferível, improrrogável, imodificável. Pessoal, olha só que interessante. Ela não pode ser transferida. Se vier com essa ideia de transferência, está errado. Se a questão vier, a competência pode ser transferida, não pode. Mas ela pode ser delegada. Se vier com esse nome de delegado aqui, ó, delegação é possível. E como é que funciona a delegação? Olha só, vamos dizer que isso aqui é um órgão, tá? Isso aqui é o IDAM. Aí tem aqui o superior hierárquico. Aí tem aqui um servidor. Servidor A. E tem o servidor B. A delegação, pessoal, ela ocorre sempre do superior hierárquico para o seu subordinado. Vocês sabem que entre um superior, dentro da estrutura organizacional da administração pública, há uma relação de hierarquia. Existe sempre o superior e sempre o subordinado. Quem vai entrar para o serviço público e não gosta de receber ordens, deve repensar o que quer da vida, porque sempre vai ter alguém superior, sempre vai ter alguém dando ordens para que você cumpra. Tudo bem? Sempre. E no caso da delegação, é pegar uma competência que é dele, digamos, uma competência que seja do diretor do IDAM. O diretor do IDAM compete assinar os atos de intimação
no caso de auto de infração, quando o IDAM ele tem a função de fiscalizar, né, as questões ambientais, e aí fiscalizou, viu que cometeu alguma infração administrativa, envia um auto de infração, e lá na lei diz que compete ao diretor-presidente assinar esse auto de infração. O diretor-presidente, olha, estou com muita coisa para fazer, não tenho tempo para assinar todo tipo de auto de infração, então eu vou delegar isso aqui para o meu diretor-presidente, para o meu diretor de administração, que é subordinado a ele. Diretor-presidente, IDAM, diretor de administração, está subordinado. E aí a lei estabelece a competência do diretor-presidente assinar os autos de infração. Daí ele vai e diz, olha, estou com muita coisa para fazer, o diretor de administração agora vai passar a assinar isso no meu lugar, que ele tem mais tempo, tem menos coisas do que eu para fazer. Tudo bem? Essa é a delegação. Ok? A vocação, ela já é o contrário. A vocação, essa vocação que está aqui, ela é quando o superior hierárquico retira do seu subordinado uma competência dele, para ele praticar. E que ele vai, aí vamos no exemplo contrário. Digamos que é competência do diretor de administração assinar os autos de infração. E aí o diretor-presidente, tá, essa competência é tua, mas no caso, tu está demorando muito para assinar esse auto de infração de determinadas pessoas jurídicas. Como tu está demorando demais, eu vou avocar, eu vou pegar essa tua competência de assinar esse auto de infração e eu vou assinar esse auto de infração no teu lugar. Porque eu estou avocando essa competência, estou trazendo essa competência para mim. E sempre assim, pessoal, a competência é do subordinado. E o superior hierárquico vai lá e puxa para ele. Tá? Essa seria a avocação. Se cair qualquer coisa relacionada a isso, lembrem disso, está dentro da competência sujeito. É uma característica, das características aqui da nossa competência. Exercício obrigatório, irrenunciável, intransferível, improrrogável e modificável. Não é possível lembrem sempre dessas características. Conforme a gente vai avançando aqui nas questões, a gente vai ficando mais claro. E já tem uma questão aí para a gente aplicar esse conhecimento. Vamos lá. As competências públicas revelam-se em duas faces, poder e dever. Vejam, pessoal, que a competência, ao passo de ser um poder atribuído por lei, é também um dever. Por que é um dever? Como a gente viu, uma das características é a irrenunciabilidade. Ele não pode dizer que não vai exercer a sua competência, porque os agentes públicos sempre, vocês devem lembrar lá do princípio da supremacia do interesse público, correto? Vocês estudaram isso? O princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios basilares de todo o regime administrativo, todo o regime de direito administrativo, toda a administração pública, tornam com que a competência ela seja, ao mesmo tempo, um poder atribuído por lei, mas também um dever de todos os servidores públicos. Um servidor público não pode deixar de exercer suas atribuições simplesmente porque não quer. Isso daí viola todas as regras de direito administrativo, ao ponto que ele pode vir a ser punido por conta desse descumprimento dos seus deveres legais. Tudo bem? E aí a questão quer saber, as competências públicas revelam-se em duas faces, poder e dever, e vê que vocês têm que ler isso aqui direto, pessoal, senão pode ficar meio sem sentido. Então, sempre que for começar a ver uma questão vier nesse sentido, sempre quando forem para outra alternativa, leiam de novo o enunciado, senão pode ficar meio sem sentido e vocês vão se enrolar para resolver. Então, ela quer saber o seguinte, as competências públicas revelam-se em duas faces, poder e dever, e, não exercidas pelo titular no prazo legal, devem ser avocadas por agentes de igual ou superior nível hierárquico. E aí, pessoal, que a gente falou sobre a avocação. Tá errado? Onde que está o erro aqui? Excelente, pessoal. Somente pelo superior. Se a avocação por agente de igual nível hierárquico, ela não é possível. Então, isso aqui está equivocado por conta disso. As competências, a gente volta para ler a alternativa D, vamos ler o enunciado novamente.
As competências públicas revelam-se em duas faces, poder e dever, e seu efetivo exercício pode ser transferido pelo titular a outro órgão ou agente de igual ou superior nível hierárquico, sem possibilidade de retomada e desde que a lei preveja. Tá certo ou está errado? Por quê? Pode transferir? Tem dois erros aqui, pessoal. A impossibilidade de transferência, porque ele poderia ter dito que poderia ser delegado, aí estaria correto. E sempre é possível a retomada da competência delegada, tudo bem? Uma das características da delegação de competência também é a possibilidade de o agente que delegou superior sempre poder retomar aquela competência. Eu deleguei, se eu tenho o poder de delegar, eu também tenho o poder de tirar aquela delegação, tudo bem? Então são esses dois erros. As competências públicas revelam-se em duas fases, poder e dever, e seu efetivo exercício pode ser delegado do superior hierárquico ao subordinado, com possibilidade de retomada pelo delegante e desde que a lei o preveja. E aí, pessoal? Aí está correto. Viu que encaixou perfeitamente no que a gente estava falando? Ela pode ser delegada, aqui ele errou a questão da transferência, pelo superior ao subordinado. E com possibilidade de retomada pelo delegante sempre que a lei o preveja. Tudo bem aqui? Então essa é a nossa alternativa correta, muito provavelmente. Mas olha só, pessoal, quando vocês estiverem fazendo questão, vocês acharem uma questão, porra, essa daqui é certa, não tenham dúvidas. Com certeza é essa. Não deixem de ler as outras alternativas. Não cometam esse erro, porque muitas vezes vocês podem cair em alguma pegadinha, alguma coisa que você leu muito rápido, alguma coisa que você deixou passar, que se você ler a questão posterior, ela vai parecer muito mais certa do que a que você já disse que tinha certeza de ter marcado. Então, mesmo que vocês tenham certeza na letra A, não, com certeza absoluta é a letra A, não deixem nunca de ler as posteriores, tudo bem? Não cometa esse erro. Esse é um erro que, quando eu comecei a estudar para concurso público, ninguém me falou e eu caí muito nisso. Eu errei muito. Porra, pegava aquela letra A, porra, essa já era e ia embora. E depois eu ia conferir, porra, a outra estava mais certa. E perdi a questão por besteira. Isso é um erro de iniciante que eu não quero que vocês cometam, tudo bem? Então vamos ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ver a letra D. As competências públicas revelam-se em duas faces, poder e dever. E, como são estabelecidas em caráter de instrumentalidade, para cumprir o interesse público, podem ser modificadas de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade do superior hierárquico. Não, pessoal, não pode ser. Ela é, como a gente viu lá, uma das características é que ela é imodificável. Elas até podem ser delegadas, havendo lei assim prevendo, mas nunca em razão de juízo. Na verdade, a delegação sim é juízo de conveniência e oportunidade, mas aqui entra aquela característica que é imodificável, correto? Tudo bem aí? Isso a gente viu aqui a competência. Agora a gente vai para o motivo. Então, já vimos aí o primeiro elemento, o primeiro requisito. O motivo, pessoal. O motivo são as razões. Vou pegar aqui a caneta. As razões de fato e de direito para a prática do ato. Olha só, pessoal. Razões de fato e de direito. Toda prática, todo ato administrativo, ele precisa ter esse motivo. Pegando como exemplo aqui a licença paternidade. Tem que existir as razões de fato e de direito. O que é isso? A licença paternidade. Todo mundo sabe o que é a licença paternidade, né, pessoal? Quando nasce uma criança, no caso tem a licença maternidade que é para a mãe, tem a licença paternidade que é para o pai. Vamos trabalhar com a licença paternidade. Quando nasce a criança, o pai tem direito, desde que a lei assim preveja, a aquele afastamento para ficar com seu filho. Qual que é a razão de fato que fundamentaria essa licença dele para ficar com o filho? A razão de fato foi o nascimento da criança, correto? O nascimento da criança é a razão de fato, é o motivo de fato ali que existe que vai fundamentar o ato administrativo. E qual que é as razões de direito, o motivo de direito? É a previsão legal
de que, se nascer uma criança, o servidor tem direito a ficar afastado por 8 dias para ficar com o seu filho. Então, você tem que estar coincidindo ali mais um aspecto aí do princípio da legalidade, certo? Se existe razão de fato, mas se a lei não preveja, por exemplo, se viesse a ser extinta a licença paternidade, e aí nasceu a criança, melhor que licença paternidade, tem a licença óbito. No município de Manaus, pessoal, não há previsão no Estatuto do Servidor para que haja licença no caso de óbito do avô. Há licença no caso de morte do pai, da mãe, irmãos, tio, até sogra, mas avô não tem. Então, o determinado servidor comunica ao seu superior hierárquico que o avô faleceu e que por isso ele quer uma licença pelo óbito, a licença óbito, que teria previsão na lei. Aí o administrador vai lá, a autoridade competente, e verifica, tá, faleceu seu avô, ele traz a comprovação, traz a certidão de óbito, essas seriam as razões de fato, e aí ele vai, tá, deixa eu ver aqui na lei agora se estão as razões de direito, se a lei realmente admite esse caso. Aí verifica, não, olha, infelizmente não existe previsão legal para a licença óbito em razão da morte do avô. Então, esse ato, essa licença, esse afastamento, ele não poderá ser praticado. Se ele for praticado, ele estaria cometendo vício de legalidade e poderia ser anulado com responsabilização tanto da autoridade quanto do servidor. Tudo bem? Então, o motivo são as razões de fato e de direito. É preciso preencher esses dois requisitos. Alguma dúvida aí? Tudo bem? Interessante, pessoal, diferenciar motivo de motivação. Vocês já viram alguma coisa sobre o motivo e motivação? A motivação é a exposição dos motivos. É você, dentro desse contexto, aí, desse exemplo da licença óbito, é o requerimento do servidor lá num papel escrito dizendo, olha, considerando que faleceu meu avô, considerando que eu era muito próximo a ele, considerando que eu gostaria de usufruir da licença, solicito licença para afastamento em razão do óbito. Essa é a motivação, colocar isso no papel é a motivação. Vejam que é diferente do motivo, porque o motivo ele é pré-existente à motivação, tudo bem? Aí tanto que a motivação ela deve ser prévia ou concomitante à prática do ato. Prévia ou concomitante à prática do ato. Pessoal, a Constituição ela estabelece que todas as decisões devem ser motivadas. Isso tem fundamento, inclusive, no próprio regime democrático republicano, que precisa que todas as manifestações, todas as decisões públicas ganhem transparência para que sejam válidas, tudo bem? Então, ela deve ser previamente, não é possível que o servidor simplesmente nasceu o filho dele, nesse caso, nasceu o filho, e aí, no dia que nasceu, ele não aparece mais. Só aparece, eu não lembro agora quanto que é o período de licença, se eu não me engano, licença de paternidade são quantos dias? 5? 5 dias, vamos lá, não me recordo agora, mas vou acreditar em vocês. A licença paternidade, 5 dias. Nasceu o filho hoje, os 5 dias posteriores eu não apareço no órgão administrativo. Pessoal, isso daí seria um vício na motivação, porque a motivação desse ato, a eventual ato praticado por isso daí, depois desses 5 dias ele chegasse lá para poder, não, está aqui agora, aí sai o ato autorizando ele a ter a licença, isso daí estaria invocado. Ele teria que, antes de gozar da licença, ele teria que ir lá, está aqui, nasceu meu filho, estou comprovando, expõe as razões lá, os motivos dele e pede, e aí sim é praticado o ato de licença. Tem que ser antes, não pode ser posterior, tudo bem? E aí aqui a motivação ocorre de duas formas principais. Motivação contextual, que é expressa no próprio ato, e a motivação aliunde. Pessoal, isso aqui é um pouco mais aprofundado, mas eu acho importante trazer para vocês que é só um nome que pode tentar confundir vocês. Essa motivação aliunde, ela ocorre da seguinte forma. Ó.
Quando há um requerimento ainda nesse exemplo da licença paternidade, quando há um requerimento de licença paternidade, o servidor faz o requerimento, vai lá, digamos, você lá dentro do IDAM, você faz o requerimento, você é servidor do IDAM, você faz o requerimento para o diretor-presidente. O diretor-presidente, ele tem a faculdade de ouvir o órgão jurídico dele, ou o órgão de consultoria jurídica, ou o RH dele. Ele, antes de decidir, ele manda lá para o RH. RH, vê se está tudo certo aí os documentos e a legislação e o fundamento. Aí o RH faz um texto dizendo, olha, considerando o disposto no artigo tal da lei tal, garante a licença paternidade, considerando que o servidor preencheu, juntou as documentações necessárias, considerando que ele está apto a usufruir, opino pela concessão da licença paternidade. O diretor-presidente vem lá, então, pratica um ato dizendo, olha, acolho ou aprovo a manifestação do RH e concedo a licença. Essa motivação, esse acolhimento da manifestação do RH é a motivação aliunde, porque ele não trouxe a fundamentação do ato, a motivação do ato, no ato da concessão. Ele apoiou a concessão nos motivos expressados pelo RH, num outro ato. Oi? Então, olha só. A ideia aqui é que a motivação ela está fora do ato. O ato do diretor-presidente não traz a motivação, mas nem por isso ele é irregular. Por quê? Porque ele está utilizando a motivação expressa lá na manifestação do RH. Deu para entender isso aí? É só para vocês entenderem o seguinte: se a motivação, se vier a informação dizendo que a motivação foi feita lá num parecer ou numa manifestação de outro órgão, muito embora estivesse sem lá no ato, não está errado, pessoal. Seria essa motivação aliunde. Motivação aliunde é a utilização de informações de motivação fora do ato praticado. Só está lá fora, não está inexistente, ela só não está no mesmo ato, tudo bem? Licença paternidade, ato concedendo a licença paternidade aqui, motivação aqui no RH. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E aí tem esse negócio aqui, ó, com esse nome estranho, teoria dos motivos determinantes. Já ouviram falar sobre isso, pessoal? Teoria dos motivos determinantes. Pessoal, a teoria dos motivos determinantes, ela prega o quê? Se você fundamentou o ato em determinado motivo, se esse motivo não existir ou for falso, o ato é inválido. Por quê? Não existir Por quê, pessoal? Porque o princípio da legalidade só permite o administrador a trabalhar, o que é fazer aquilo que a lei permite. E seria muito absurdo que o regime jurídico admitisse que o administrador, que o agente público, o servidor, mentisse, falseasse a verdade, trouxesse informações falsas para poder praticar um ato administrativo. Então, ainda voltando ao nosso exemplo da licença paternidade, se fosse concedida a licença paternidade dizendo com a certidão de nascimento, mas depois verificasse que o filho, na verdade, não era do servidor e sim do irmão dele, esse ato seria válido ou inválido, pessoal? Seria inválido, porque o motivo que fundamentou foi falso. O motivo, ele não existia, o servidor não teve um filho, Quem teve foi o irmão dele, só que ele ludibriou ali, juntou a certidão de nascimento do filho do irmão dele para poder conseguir a licença paternidade. Isso daí seria um ato viciado, seria um ato nulo e resultaria na responsabilização do servidor, tudo bem? Só quero que vocês entendam isso. O motivo falso ou inexistente, ele acarreta a ilegalidade por quê? Por conta da teoria dos motivos determinantes. O motivo que eu digo que eu alego para praticar o ato, ele determina a validade dele ou não. Tudo bem? E se esse motivo for falso ou inexistente, o ato é inválido, porque ele foi determinado com aquilo ali. Tranquilo aí? Tá dando para acompanhar, pessoal? Vocês estão entendendo direitinho?
Aí vamos lá para logo lá na questão, praticar esse negócio aí. A gente não ficar só na teoria. Vamos lá, pessoal. Os atos administrativos são o meio de atuação da administração, devendo obedecer a alguns princípios. Já o intervalo... Não, dá um intervalo, vocês avisem aí que eu estou meio perdido, tá? Oi? Ah, tá. Beleza. Os atos administrativos são o meio de atuação da administração, devendo obedecer a alguns princípios, entre eles o da publicidade e o da motivação. Sobre esse tema, julgue as afirmações a seguir e selecione a correta. O tema aqui, pessoal, que ele está falando é o quê? Os atos administrativos, certo? Aí eu só trouxe essas duas alternativas para isso daqui, que são as que eram mais interessantes. Aí a letra A. A necessidade de motivação dos atos administrativos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal, permitindo o controle da ação administrativa. Pessoal, veja só, a necessidade de motivação, que é o quê? O que é a motivação que a gente viu, pessoal? É a exposição dos motivos, correto? A necessidade de motivação dos atos administrativos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal. Isso aqui já são temas mais afetos ao direito constitucional e a... Oi? Ah, tá. Vamos, antes de responder esse daqui, verificar se esse daqui está certo, vamos ver a próxima questão. A próxima alternativa, desculpa. Motivo e motivação. Motivo e motivação são sinônimos. Tá certo isso, pessoal? Motivo e motivação são sinônimos? Não, por quê? Motivação é a exposição do motivo, correto? Então, olha como é que isso daqui cai. Motivo e motivação são sinônimos em matéria de atos administrativos, referindo-se ambos aos elementos fáticos. Elementos fáticos que justificam a existência do ato administrativo, os quais, nos atos discricionários, não estão sujeitos ao controle judicial. Pessoal, ato administrativo não está sujeito ao controle judicial. Ainda que vocês não soubessem dessa diferenciação aqui, a gente viu lá no conceito, lá atrás, lá no início, que os atos sempre estão sujeitos, administrativos sempre estão sujeitos ao controle judicial, correto? Então, por diversos motivos, esse negócio aqui está errado. Essa letra A está correta. Por quê? Porque, de fato, a necessidade de motivação, como eu havia falado, ela está prevista na Constituição, que as decisões judiciais administrativas devem vir fundamentadas, devem vir motivadas. E, de fato, resulta do princípio democrático, né? E da regra do devido processo legal. Não vou me aprofundar nesses dois aspectos aqui, senão a gente vai fugir muito do tema da aula. Mas o principal motivo de trazer essa questão aqui era para destacar, isso aqui, não são sinônimos e também estão sujeitos ao controle judicial, tudo bem? Bem tranquilo, né, pessoal? Finalidade. Pessoal, vamos agora para o nosso terceiro requisito de validade, nosso terceiro elemento do ato administrativo, que é a finalidade. Todo ato administrativo, pessoal, todo ato administrativo, mas todos mesmo, tem por fim o interesse público. Vocês lembram lá do princípio da supremacia do interesse público, correto? Princípio da supremacia. E também da indisponibilidade. Acredito também que vocês viram que a finalidade
está relacionada ao princípio da impessoalidade. Vocês lembram que vocês estudaram o princípio da impessoalidade já? Por que está relacionado a isso? Porque o agente público, o servidor público, não pode praticar ato visando proveito pessoal, visando um proveito de cunho particular dele. Ele sempre vai ter que praticar o ato levando em consideração o que? O interesse público. Professor, qual que seria um exemplo de um interesse particular? Meus amigos, vamos lá na ideia do diretor-presidente do IDAM. Na próxima aula, a gente vai ter aula sobre licitações e na outra, contratos. Mas já adiantando um exemplo aqui dentro dessa ideia de licitações e contratos. É constatada a necessidade do IDAM fazer um novo concurso público. Surgiu lá a ideia, olha, a gente fez o concurso público agora, chamou todo mundo o número de vagas, mas o diretor-presidente, vou fazer um novo concurso porque o meu sobrinho não passou. Meu sobrinho não passou e já nomeei todo mundo que eu tinha para nomear, então agora eu quero fazer um concurso porque eu quero que o meu sobrinho passe. Ele está praticando esse ato que vai dar início aí ao concurso público, ao novo certame. Ele está atendendo a finalidade pública, pessoal, está entendendo o interesse público, ele está fundamentado, obviamente, no interesse particular, que não pode ser sustentado. Então, é essa a ideia. O agente ele deve sempre praticar um ato visando o interesse público. Não pode visar o interesse particular. Mais uma coisa relacionada a contratos. Foi feita uma licitação para contratar lá no IDAM uma empresa que forneça refeições. O diretor-presidente verifica, teve lá a vencedora, ele disse, não, mas a empresa da minha esposa estava concorrendo e ela não ganhou. Não, então não quero esse daqui não, eu vou querer que ganhe a empresa da minha esposa. Ele está atendendo a finalidade pública, essa licitação está atendendo a finalidade de interesse público, pessoal? Não está. Então, eu estaria novamente viciado isso aí, tá bom? Finalidade relacionada ao fim imediato, né, pessoal? É o fim imediato, a gente vai ver mais à frente que o fim imediato do ato administrativo é o objeto, está dentro do elemento objeto, e não e o imediato na finalidade, é o resultado desejado. O resultado que eu espero alcançar com determinado ato administrativo. Se eu pratico o ato administrativo enquanto diretor-presidente do IDAM, lanço o edital do concurso público, qual que é a finalidade ali, qual que é o resultado desejado? Contratar servidores públicos, certo, pessoal? Resultado desejado é atender ao interesse público via contratação de servidores via concurso público. Tudo bem? Pode ser entendido a partir de 2 pontos de vista. A finalidade genérica, que é a satisfação do interesse público, e a finalidade específica, que é o resultado específico que cada ato deve produzir, que nada mais vai ser do que o nosso objeto. Então, a finalidade específica é o objeto do ato administrativo, a gente vai ver mais à frente com detalhe o objeto. E a finalidade genérica é sempre o interesse público. Vocês podem encontrar, pessoal, de repente, na prova, a seguinte divisão em relação ao interesse público. Interesse público primário. E o interesse público secundário. Pessoal, interesse público primário, isso é só um aspecto conceitual para que vocês de repente se cruzarem com isso não se assustem. O interesse público primário é o interesse do bem comum, é o interesse que deve sempre motivar, sempre motivar a atuação administrativa. É o interesse de cumprir as obrigações que a Constituição estabelece, é o interesse de ter uma saúde adequada, que a Constituição determina que essa saúde é um direito de todos. É o interesse de ter uma educação de qualidade, que também é comando constitucional.
Enfim, é o interesse que deve ser perseguido pelo Estado de preservar, de concretizar o bem coletivo. O interesse público secundário seria o interesse da pessoa jurídica ali, do órgão administrativo em determinado caso. Então, o interesse público secundário, num exemplo, ó, seria o seguinte: é interesse público que os contribuintes paguem impostos, correto? Existe um interesse público aí porque é a partir dos impostos, dos tributos, é que vão se financiar as ações que a Constituição determina, vão financiar as ações de saúde, vão financiar as operações tapa-buraco que existe aí pela vida. Existe esse interesse público primário, mas o interesse público secundário do Estado, no caso de tributo, seria o quê? Dele arrecadar de um servidor não, de um contribuinte, ali, fora das hipóteses, por exemplo, o Estado, um tributo municipal, o IPTU. O IPTU foi definido ali que no Parque 10 tem uma faixa de valor maior do que lá na Cidade Nova. É interesse público da pessoa jurídica do município, interesse público secundário, de que haja essa divisão, entendeu? Então, o interesse público secundário, ele está relacionado ao interesse da pessoa jurídica, do órgão público específico naquele caso. Se, de repente, há muita discussão nas hipóteses de incidência de tributo de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias e Circulação de Bens e Serviços. O ICMS é o imposto do Estado. O ISS é um imposto do município. Há o interesse público secundário aí do município de tributar determinada atividade em ISS e há o interesse público secundário do Estado em tributar com ICMS. Vejam, todos eles têm um interesse público, é o quê? Tributar determinada atividade, certo? Só que o secundário é do Estado, de tributar o ICMS, e do município, que é também o secundário, de tributar via ISS. Então, só para vocês terem essa noção dessa divisão. Primário, geral, secundário, específico de determinado órgão, tá bom? Só grave isso daí, é só para vocês terem essa noção de que existe essa distinção. Dentro da ideia de finalidade, ainda do conceito de finalidade, pessoal, desse elemento do ato administrativo, a gente tem o desvio de finalidade ou desvio de poder, como pode vir também em prova. Vocês já ouviram falar disso, pessoal? Desvio de finalidade ou desvio de poder, ele está dentro daquelas espécies de abuso de poder, certo? Aí, além do desvio da finalidade, a outra espécie de abuso de poder é o quê? Qual que é? Alguém sabe dizer? Excesso de poder, correto? Pessoal, uma dica para ficar tranquilo de identificar na prova essa distinção de desvio, essa distinção que existe entre desvio de finalidade ou desvio de poder e o excesso de poder. Desvio de finalidade, ele busca uma finalidade alheia ao interesse público. Finalidade alheia. Pratica um ato condizente com o interesse público ou também praticar um ato que condiz com o interesse público, mas a lei não prevê aquela finalidade. Olha só esse exemplo da remoção. Remoção, pessoal, dentro da ideia de serviço público, é quando você pega um servidor, por exemplo, alguém está fazendo prova do IDAM aqui, você tem para o interior também lotação, não é? Não é isso ou é só para a capital? Tem para o interior. Alguém está fazendo para as vagas do interior? Não? Ok, mas vamos lá. Todo mundo fez concurso aqui para as vagas da capital, todo mundo logrou êxito, arrebentou. E aí, determinado dia, o diretor-presidente chega e diz, olha, diante da necessidade do serviço, eu vou te mandar lá para São Gabriel da Cachoeira. Lá para São Gagá.
isso seria a remoção. Vai tirar teu local vai mudar o teu local de lotação. Vai tirar daqui da capital e vai te mandar para lá. É possível acontecer? É possível, desde que haja interesse público devidamente justificado e tudo mais. Só que aí, nesse contexto de desvio de finalidade, digamos, pessoal, que o servidor, que você, lá no IDAM, faltou 30 dias. Faltou 30 dias sem justificar, sem falar nada. Aí o seu diretor-presidente chega lá, olha, considerando que você faltou 30 dias, eu vou te remover lá para São Gabriel. Esse ato ele estaria viciado de desvio de finalidade, porque a remoção ela não é uma punição. A remoção ela não está elencada dentre as punições passíveis de ser aplicada. Então, por mais que seja possível remover, preencher determinados requisitos, ela não poderia ser aplicada a remoção como punição. Então, por isso, ele estaria praticando em tese, o ato estaria condizente com o interesse público, mas a lei não prevê aquela medida. O servidor ele deveria ser punido porque faltou 30 dias? Sim, deveria ser punido, correto? É interesse público, existe interesse público que ele seja punido. No entanto, essa punição, a remoção, ela não estava prevista na lei. Então, ela não poderia. Houve aí um desvio de finalidade. Por quê? Porque a lei não previu aquela finalidade para um tipo de ato praticado. Conseguiram entender aí esse exemplo do desvio de finalidade? Outra situação, pessoal, um mnemônico que também para vocês tentarem identificar na prova, quando bater uma dúvida de excesso de poder e desvio de finalidade, é vocês procurarem, ou desvio de finalidade, ou desvio de poder, isso aqui, ó, FD, aí dentro desse contexto de poder, né, se vocês formarem a palavra FDP, e formar aqui e verificar o F de finalidade, se tiver finalidade ou fim, provavelmente vai estar relacionado aí ao aspecto do abuso de poder do desvio de finalidade. Finalidade desviada ali pelo poder, entendeu? Então procure sempre identificar desvio de poder ou desvio de finalidade, procure identificar aí o FDP, que aí vocês vão conseguir pelo menos distinguir em relação ao excesso de poder, que o excesso de poder, só para não deixar vocês sem saber também, está relacionado à atuação fora das suas competências. Então, dentro daquele exemplo da remoção, se ao invés do diretor-presidente aplicar na sanção, não, ao invés do diretor-presidente remover de ofício de Manaus para São Gabriel, quem aplicou foi um servidor que senta do teu lado, que está no mesmo grau hierárquico que você. Seu assistente técnico, outro servidor assistente técnico vai lá e diz, ei, estou te removendo de ofício lá para São Gabriel, vaza, vai que eu não te suporto mais. Esse ato, obviamente, você não iria cumprir, porque seria um ato com abuso de poder na modalidade de excesso de poder, porque ele não tem competência para aquilo. Tudo bem? Tranquilo aí? Aí vamos lá para a questão. Os requisitos ou elementos do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Aqui se está no enunciado, ele já está dando como correto, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem fazer lá, já dentro daquela ideia da gente, já joga logo o mnemônico. Vê que vai fechar certinho, ó, competência, motivo, finalidade, objeto e a forma. Então, fechou, está certinho isso aqui. Esse é só o enunciado ainda. O elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público é qual que é, pessoal, aqui? Não precisa nem ler muita coisa, né? Olha, ele quer saber. Ele está dizendo quais são os requisitos e elementos do ato. Ele já diz quais são. Aí ele quer saber qual que todo ato administrativo deve estar dirigido. Qual que é? Finalidade, pessoal. Esse foi o primeiro aspecto que a gente levantou aqui no anterior. Todo ato administrativo tem por fim o interesse público. Então, a questão aqui bem tranquila, vocês vejam que cai exatamente nesses termos para... Oi?
Não, errar, o interessante é que você erre antes da prova. Se você errou antes da prova, tá, ó, bacana. Só não me vai errar na hora da prova. Por isso é tão importante, pessoal, fazer questões. Porque por mais que você domine muito a matéria, você tem que conhecer a forma com que a banca pede, a forma com que a banca coloca ali. Você tem que levar em consideração o seu emocional, a hora que você está fazendo ali. Por isso que os simulados também são interessantes. Você faz as questões em casa. A gente faz a questão aqui num ambiente mais descontraído, mas o simulado ele te traz mais próximo ali naquele ambiente, toda aquela carga emocional que você vai, que você passa dias e noites ali estudando, se preparando, e aquela essa oportunidade, isso tudo influencia. Por isso que é importante vocês terem a tranquilidade, a experiência, a pegada de prova mesmo, e não se assustar ao ler as questões. Tá? Então, errar questão, simulado, tranquilo. Mas na hora da prova não me erre, por favor. Então essa daqui é a finalidade. Vamos fazer só mais essas duas questões, aí a gente libera vocês, pode ser? Só para a gente finalizar aqui a finalidade, pessoal. Aí essa daqui também, ó. A finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei, inexistindo nesse aspecto liberdade de opção para a autoridade administrativa. Está correto isso, pessoal? Tá correto. A finalidade também é sempre o que? O interesse público, né? E sempre previsto em lei. E a autoridade administrativa, seja qual for o motivo, seja qual for a ideia, sempre deve estar buscando o quê? O interesse público. Seja ele o primário ou secundário. Então, essa questão aqui também está correta. Questão aqui sobre o desvio de poder. Desvio de poder. Desvio de poder é a denominação de um dos possíveis vícios que acometem os atos administrativos, implicando invalidade. Referido vício relaciona-se diretamente ao elemento objeto, também conhecido como conteúdo. O desvio de poder relaciona com o objeto, pessoal? Então, não. Relaciona-se com a forma que diz respeito às formalidades essenciais da existência do ato. Tá certo ou tá errado, pessoal? Também não é a forma. Relaciona-se diretamente à finalidade do ato, podendo também estar vinculado à competência. Tá certo ou tá errado, pessoal? Tá correto. Vocês lembram lá que a gente falou que enquanto o desvio, dentro da ideia de abuso de poder, a gente tem um desvio de poder, ou também que seria sinônimo desvio de finalidade, né? Desvio de finalidade, também seria sinônimo, e o abuso de poder tem essa modalidade que está relacionada ao desvio de poder, e o excesso de poder que é relacionado à competência, quando o agente atua fora das hipóteses de competência que ele atribui a ele. Então essa daqui é a correta, mas lembra que a gente falou, vamos ver as outras, vai que tem alguma coisa aqui, né, que a gente não esteja vendo. Referido vício relaciona diretamente ao elemento pressuposto fático, que leva à inexistência do ato. Pressuposto fático seria o nosso pressuposto fático motivo, né? Tá errado também. Referido vício relaciona-se diretamente ao elemento motivos de fato, em razão, no Brasil, da teoria dos motivos determinantes. Tem nada a ver, não é por aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o intervalo e aí daqui a pouco a gente volta para falar do objeto. Eu vou precisar correr um pouco, pessoal, porque a gente não está nem na metade aqui, então a gente não vai conseguir finalizar. Eu vou focar mais nos exercícios, tá bom?